Opa, bom? Pois é, eu pensei que esse dia nunca chegaria, mas aqui estamos nós com Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, a animação do início ao fim e em detalhes. Se você nasceu mais ou menos ali nos anos 2000, você com certeza assistiu muito Todo Mundo Odeia o Chris, Pica-Pau e Chaves, que era o que passava na época. E não muitos dias atrás teve o lançamento de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, a continuação direta da série original, só que dessa vez animada. E cara, isso tá muito bom. Como sempre, a série ainda não tá disponível no Brasil, mas hoje nós contaremos a sua história do início ao fim, por enquanto apenas seus 2 primeiros episódios. Então, caso você queira a continuação, deixa muito like. Enfim, tudo continua dias depois de Chris abandonar a escola na 10ª série, equivalente ali ao primeiro ano do ensino médio. E o motivo é bem compreensível. Só pra ele ir até a escola, ele pegava 3 ônibus, que muitas das vezes atrasava. Na escola ele só tinha um amigo, ele sofria bullying todo dia do Caruso e muito mais. Então, sua ideia agora era prestar o teste GED, que é meio que um supletivo que você prestava e caso passasse, ganharia o equivalente a um diploma de ensino médio, podendo entrar em faculdade ou conseguir trabalhos. Porém, a vida não é justa e Chris obviamente falhou. Então, é nesse momento que nós temos o primeiro tapa animado da série e nós começamos de cabeça na história de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Nesse momento, nos é apresentado novamente a família de Chris. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro, sua mãe Rochelle, que cura tudo com seu bom xarope e uma boa surra, caso necessário. Depois, nós temos Julius, o melhor personagem da série, que sabe o preço de tudo e seu maior desafio é criar sua família com seus 2 empregos, que na verdade vão se tornar 3 daqui a pouco. Drew, por sua vez, é o irmão legal e bonito, que não precisava se preocupar com testes ou provas, porque bem, ele era gostoso. Por último, mais ou menos importante, temos Tonya, que eu não gosto muito, sinceramente. Ela é basicamente a irmã encapetada e favorita do papai, que sempre lascava com Chris. De qualquer forma, falhar um teste desse nível é uma coisa que nem passou pela cabeça de Chris, porque o teste realmente é ridiculamente fácil, então todo mundo começou a zoar ele, pois ele era incrivelmente burro. E tipo, nessa época ainda não existia redes sociais, mas a fofoca chegava mais rápido do que nunca, e todos do bairro do garoto descobriram que ele falhou no teste, antes mesmo dele chegar na sua casa, pra você ter noção. Até mesmo Jerome, que, bem, é o Jerome, brincou com o nosso garoto, e é claro que isso deixou muito, mas muito envergonhado. Já em casa, depois de analisar suas opções, voltar para a escola e repetir a 10ª série seria o melhor caminho. No entanto, antes de ir, ele foi até a casa do Sr. Omar e arrumou uma camisa muito braba da Ralph Lauren, que um carinha que morreu não muito tempo atrás estava usando. Enfim, voltando para casa, Julius e Rochelle brigavam porque Rochelle queria uma nova cama, um novo colchão, enquanto Julius não queria gastar dinheiro que, na verdade, ele nem tinha ainda. Então, sua ideia agora era arrumar um terceiro emprego para poder pagar esse colchão. Mas a mulher negou porque dessa vez ela bateu no peito e falou que dessa vez iria arrumar um próprio emprego. E isso acabou não trazendo boas memórias para o homem, que lembrou todas as merdas que ela fez antes. Nesse ano, Drew entraria na sua 9ª série e começaria a frequentar a mesma escola que Chris. E essa era pra ser uma coisa boa, poxa, os dois estavam juntos, 2 irmãos, amigos, mas aqui não dá certo, porque a beleza e a estileira do Drew meio que ofuscou o garoto por completo. Tipo, no primeiro dia de aula, ele já arrumou um carona com algumas gatinhas e foi tranquilão pra escola, enquanto o Chris teve que ir correndo porque ele foi assediado no busão. Sim, exatamente. De volta à escola, tudo voltou a ser o que era antes. As garotas ignoravam ele completamente, os caras grandes batiam nele e os nerds fracotes tinham medo dele porque ele era negro. E bem, não só isso, né? Só por ele ser quem ele é, os professores não queriam dar atenção pra ele e muitas vezes faziam merda com ele, como era na série original. Ah, e outro ponto bem importante. Vocês se lembram do amigão Greg que Chris tinha, né? Então, ele também se afastou de Chris porque ele não poderia ser visto com alguém que repetiu de ano, ia pegar mal pra ele. Nesse meio tempo, Chris foi até Greg para eles conversarem e tentar resolver sua situação enquanto lanchavam escondidos. E é nesse ponto que aquele garoto de antes, que tinha medo de Chris, viu ele passando um saquinho pra Greg e assumiu que aquilo era crack. Mas na realidade era só Cheetos. E guarda, eu não tô falando isso aleatoriamente, esse é um ponto importante. Dito isso, já no final da aula, Caruso se encontrou com Chris e, como de costume, se preparou para bater nele. Mas é aqui que aquele carinha medroso o impediu, afirmando que era melhor não fazer isso porque Chris agora fazia parte de uma gangue. Ele tinha notado todos os detalhes desde que ele voltou às aulas. Ele viu que agora ele tinha um novo parceiro de crime, que era Drew. Ele estava vendendo drogas no intervalo e o ponto mais importante, ele estava usando roupas caras da Ralph Lauren. Nisso, Chris lembrou que recentemente surgiu uma nova gangue destruindo tudo em Nova York e todos os membros usavam Ralph Lauren. Então ele obviamente aproveitou a oportunidade de se safar e confirmou que sim, ele fazia parte dos Little Horses. Enfim, durante seus outros dias de aulas, Chris começou a ser tratado como estrela, no topo da hierarquia. Aqueles caras que batiam nele agora tinham medo dele e até mesmo um professor que o tratava muito mal começou a ter medo e aceitava tudo que Chris pedia, porque agora ele era assumidamente de gangue e fazia sinais por todo lugar. De qualquer forma, deixando isso de lado, nós vamos voltar agora para Julius. Ele sabia que sua mulher não aguentaria em nenhum emprego, então ele pegou um terceiro emprego em uma loja de colchões para comprar a cama que ela tanto queria. E para sua surpresa, Rochelle também foi contratada pela mesma loja. Julius foi contratado como gerente, enquanto Rochelle era só uma funcionária comum. E essa situação meio que deixou ela relaxada, tanto que ela começou a fazer tudo o que queria e até mesmo dormia no trabalho.
trabalho. Julius obviamente tentou conversar numa boa, mais ou menos, ele tava com muito medo da sua mulher, e com razão, porque Rochelle ficou muito puta com ele. Os dois brigaram e no fim ela se demitiu, afirmando que não precisava disso, porque seu marido agora tinha 3 empregos. Voltando pra escola, toda essa situação de Chris afirmando ser de gangue deu muito poder para ele e todos lutavam para estar ao seu lado, mas obviamente com isso também viriam consequências, e é aqui que ele foi chamado para a sala da diretora Morello. Enfim, depois de estereotipar Chris por completo e afirmar que ela entendia que ele não teve escolhas a não ser ir por um mundo do crime porque ele tinha que alimentar seus filhos e tudo mais, ela simplesmente o expulsou da escola. No fim, nosso garoto acabou indo embora, expulso e com o cu na mão com medo de sua mãe. Então, no ônibus voltando para casa, ele teve a brilhante ideia de não contar para ela e fingir que ainda estava indo para a escola. De início, ele conseguiu enganar seus pais, mas sua irmã Tony descobriu tudo e é óbvio que ela chantageou ele pedindo dinheiro em troca de silêncio, o que ele pagou e, por enquanto, tava tudo bem. Já de noite, nesse meio tempo, Julius comprou o colchão que Rochelle tanto queria, mas Rochelle se fez indiferente por conta da briga de antes, até que depois de muita bajulação do nosso grande Julius, ela cedeu e afirmou pela primeira vez que estava errada. Voltando para Chris, sua ideia aqui era continuar desse jeito para fazer o teste de ED no futuro novamente, mas Tonya, como uma boa irmã, simplesmente estragou tudo contando para seus pais que ele foi expulso. Todos obviamente começaram a tacar o pau no garoto e é aqui que ele coringa de uma vez por todas, desabafando com todo o seu coração. E na verdade era muito peso para apenas uma criança. Ele não tinha um dia de paz naquela escola, apanhava e sofria discriminação só por ser ele mesmo. Para chegar até a escola ele pegava 3 ônibus e perdia muitas provas por conta da demora, mas no fim, mesmo tentando com todas as suas forças, ele não conseguiu. No fim, depois de dizer tais palavras, ele vai embora, enquanto Rochelle fica pasmo em saber tudo que seu filho sofria. Enfim, não muito tempo depois, Julius liga para o local da prova pedindo para eles reavaliarem o resultado e veja só, a máquina de correção dele simplesmente marcou errado e não conseguiu corrigir nenhuma questão da prova porque Chris usou a caneta errada. Ele usou a caneta número 3 ao invés da número 2. É tipo você fazer um Enem com a caneta vermelha, tá ligado? Não vai dar certo. E bem, o culpado disso foi o próprio Julius, porque ele aproveitou uma promoção e pegou a caneta mais barata. Agora, com a culpa nos ombros, o homem simplesmente pediu para revisarem manualmente a prova, mas no fim eles não poderiam fazer isso, dadas as regras, então acabou ficando por isso mesmo. Mas foi aqui que Rochelle agiu com firmeza e, decidida a resolver essa bagunça, foi até a escola para eles revogarem a expulsão de seu filho. A diretora Morello, mais uma vez, depois de estereotipar toda a família de Chris e afirmar que ela não poderia fazer nada, mesmo que Rochelle fosse uma mãe solteira, e sim, ela falou isso com o Julius do lado dela, tá? E aqui a mulher deu sua cartada final, afirmando que se não colocassem seu filho para dentro de novo, ela iria processar a escola. E ela tinha muitos motivos para fazer isso. Então, no fim, ele foi aceito de volta e ainda por cima colocado na 11ª série, voltando assim a estudar com Greg. De qualquer forma, já de volta em casa, Rochelle e Julius conversaram muito com Chris, afirmando que eles sempre estariam ali por ele, a não ser que ele traga um filho para casa, porque aí sim ele vai ser expulso. Júlio, por sua vez, entregou um pacote de canetas número 2, enquanto chorava, afirmando que pagou o preço completo, sem descontos nem nada. E isso é muito fora de Julius, porque ele vai contra tudo que ele realmente acredita para o bem da sua família. Eu amo esse cara, de verdade. Pô, melhor personagem que existe. No outro dia, já de volta à rotina, Chris pegava seu ônibus para ir até a escola, mas é nesse momento que ele encontra a verdadeira gangue da Ralph Lauren, e um dos carinhas afirma que Chris estava usando a camisa de seu antigo companheiro que morreu na última batalha. Então ele tomou uma surra das boas. Já no segundo episódio, a quebrada de Chris estava fazendo uma festa. Em Nova York, ou mais específico na região do Brooklyn, é bem comum esse tipo de festa e cada um dos moradores tinha uma função específica. Tipo, na quebrada dele, Julius ficava com a churrasqueira, porque ele era o único pai da região. Quer dizer, tinha até um outro mano que também era chamado de Daddy, mas por um outro motivo. Rochelle, por sua vez, era responsável por fazer um macarrão com queijo muito bom que todos amavam. E dessa vez em específico, Rochelle colocou Tonya e Drew para ficarem de babá das crianças, enquanto Chris, em suas próprias palavras, faria tudo o que precisasse porque agora ele era um homem. E bem, ao ouvir essas palavras, todo mundo riu dele, porque Chris ainda não era um homem, né? Ele tinha só 17 anos. E seu pai, para aproveitar a oportunidade, ainda mandou levar o colchão velho deles para o lixo na rua, já que agora ele era um homem. Para não apanhar, Chris fez o que foi ordenado, mas o ponto aqui é que, quando ele chegou na rua, ele se encontrou com Tasha, sua crush desde sempre. E nesse meio tempo em que ele estava se tornando um homem, Tasha se tornou uma grande mulher, bem grande por sinal. E bem, ver seu amor foi bem estimulante para ele. Tasha estava muito diferente de antes, e Chris obviamente notou, então foi conversar com ela, dizendo que ela parecia tão madura agora, mas na verdade ele queria dizer que ela tinha peitos agora, peitos grandes. Eu amo peitos e gatinhos. E tipo, eu não tô nem zoando, é basicamente isso que fala na série. No fim ela dá uma risadinha e comenta que esteve em um acampamento de férias, onde aprendeu muitas coisas interessantes, que talvez ela poderia mostrar para ele durante a festa. Enquanto isso, Rochelle estava no mercadinho comprando os itens para seu macarrão com queijo, e foi lá que ela se encontrou com a mãe de Tasha. As duas meio que têm uma rixa para ver quem é a melhor, então Pete provocou Rochelle afirmando que também iria fazer algo para a festa. Já na escola, Chris conversava com Greg sobre Tasha e o quanto ela cresceu, especialmente em alguns cantos.
amigos. E Greg, como sempre, depois de escutar o que ela respondeu pra Chris, soltou sua típica frase: cara, ela tá tão na sua. Chris decidiu que nessa festa iria agir como um verdadeiro homem e conquistar Tasha de uma vez por todas. E um spoiler aqui pra vocês: eles foram pra casa dela sozinhos, tá? Só digo isso. Bem, dito isso, chegamos no dia da festa. Rochelle fez seu tão amado macarrão com queijo e, para sua surpresa, Pete também fez um macarrão com queijo somente para provocá-la. E bem, as pessoas amaram muito mais o macarrão que ela fez do que o de Rochelle, mesmo que o dela fosse feito com queijo barato que o governo dava, tá ligado? De verdade, tipo assim, as pessoas não queriam mais comer o de Rochelle, e é claro que ela ficou muito puta com isso, enquanto Pete começou a tirar onda dela rindo sem parar. Do outro lado, Tony e Drew estavam responsáveis por cuidar das crianças, quer dizer, mais ou menos. Chris, por outro lado, começou seu plano para conquistar Tasha como um verdadeiro homem. O começo foi até que bom, e ele até mesmo pensou que ele iria conseguir beijar ela, mas seu pai não estava pensando o mesmo que ele. E como Chris tinha dito antes que ele era um homem, Julius o mandou cuidar da churrasqueira. Enfim, nesse meio tempo, Greg chega na festa, só que esse não era bem o tipo de festa que ele participava e todo mundo o achou muito estranho. Mas seu verdadeiro motivo de estar ali era para ajudar seu amigo, porque parecia que tinha alguns caras querendo furar o olho dele. Os caras bem fortes, por sinal. No fim, mesmo com a ajuda de Greg, Chris não conseguiu convencer seu pai a deixá-lo ir. E até mesmo o próprio Greg também ficou encantado pelo grande coração de Tasha e foi na frente de Chris resenhar com ela. Enquanto isso, voltando para Tony e Drew, eles estavam responsáveis pelas crianças, mas infelizmente uma delas, enquanto pulava num colchão velho deles, acabou caindo dentro do bueiro aberto. Foi então que a polícia chegou e os dois foram correndo pedir ajuda, falando que uma criança caiu no bueiro. O policial prontamente se dispôs a ajudar, anotando tudo, se preparando para chamar reforço, mas quando eles falaram que foi uma criança negra que caiu, ele simplesmente foi embora correndo. Deixando isso um pouquinho de lado, Julius deixou Chris responsável sozinho pela churrasqueira enquanto ele iria comer o gostoso macarrão com queijo de Rochelle, mas ao chegar lá ele se confundiu, comeu o macarrão de Pete e ainda por cima elogiou, dizendo que esse era o melhor macarrão que ele já comeu. E bem, isso afetou muito a mulher, que foi embora correndo levando seu macarrão, gritando que não precisava disso, seu macarrão tinha 2 queijos. Ela falou isso mesmo, tá? É muito foda ver as frases famosas dos personagens sendo faladas pela animação, pô, é muito maneiro isso. Enquanto isso, Tony e Drew tentavam tirar o garoto do bueiro sem falar com seus pais, porque se eles falassem, aí sim a coisa iria ficar feia pro lado deles. E foi bem nesse momento que Greg caiu enquanto, entre aspas, tentava lançar. Voltando pra Chris, ele estava sozinho na churrasqueira e foi então que Tasha chegou pra conversar, porque durante toda a festa ela esteve pensando nele e se questionando o porquê ele simplesmente não chegava nela pra conversar. Chris, por sua vez, todo bobo, também afirma que esteve pensando nela, mas infelizmente estava ocupado. E foi aqui que Tasha fez sua jogada esperta, dizendo que seu apartamento estava vazio agora e talvez eles pudessem se ver lá, sozinhos, só os dois. E bem, nem preciso dizer que Chris ficou doidinho aqui, né? Então, mesmo que seu pai tivesse deixado responsável, ele simplesmente foi pra casa da garota. Até porque Tasha tinha dito antes que tinha aprendido muitas coisas no acampamento de férias. Julius, por outro lado, encontrou Rochelle sozinha em um beco escuro. Ele tentou conversar com ela e melhorar seu humor, afirmando que talvez Pete tenha sido a rainha do macarrão hoje, mas ela, Rochelle, sempre será sua única rainha. Isso acabou amolecendo o coração da mulher, e ainda por cima, ao ver ele comer com tanto amor seu macarrão, ela entendeu o que realmente importava ali. Enfim, vamos pra parte boa agora. Voltando para o nosso grande Chris, ele ficou sozinho com Tasha no seu apartamento, mas quando ele pensou que iria rolar um beijinho ou alguma coisa a mais, ela simplesmente pega na cabeça dele e começa a orar. A ideia de Chris de estar sozinho com Tasha era para eles se pegarem, mas ela tinha outra ideia. Esse acampamento que ela tinha falado antes era basicamente um acampamento cristão que ela se converteu, e ao ver Chris tão perdido na vida, ela queria fazer o mesmo com ele. E ela ainda deixa bem claro que tinha notado que ele estava olhando para os peitos dela, e por isso queria ainda mais salvá-lo da tentação. Só que bem, não era isso que o Chris queria, então ele simplesmente foi embora depois de negar seu convite à igreja. Enquanto isso, Tony e Drew foram até o policial de antes falando que uma criança branca caiu no bueiro. Então ele prontamente chamou todos os reforços que podia, até mesmo a SWAT e redes de televisão apareceram lá. No fim, tudo foi resolvido e as 2 crianças foram salvas. E isso era o que importava agora. Julius, por sua vez, voltou para a churrasqueira e viu tudo pegando fogo porque Chris tinha ido embora. E pouco tempo depois de apagar o fogo, ele encontrou com um garoto triste voltando do apartamento. De início, Julius reclamou com Chris porque ele perdeu $37,25 em carne, mas ao ver seu filho tão triste, cabisbaixo, depois de ser rejeitado, ele tem um papo cabeça com ele, dizendo que é normal receber fora e tudo mais, tentando aconselhar ele. E ao descobrir que Tasha estava querendo levá-lo para a igreja, ele comenta que na verdade Tasha era uma boa mulher e Chris não deveria desistir assim. Depois de ouvir as palavras de seu pai, foi correndo atrás de Tasha dizendo que aceitava ir para a igreja com ela. A garota ficou muito feliz e para comemorar foi basicamente batizar Chris na água do hidrante. No fim, Rochelle foi questionar se Julius realmente acreditava que Tasha era a mulher ideal para seu filho. Julius respondeu aqui que ela não era a mulher ideal, mas pelo menos eles
não traria nenhum bebê pra casa estando com ela, já que ela era cristã. Muito foda isso, de verdade. Enfim, chegamos ao fim do vídeo. Ainda tem alguns episódios lançados e mais alguns para serem lançados. Então, se vocês quiserem mais vídeos de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, deixe um comentário pedindo. É isso, fiquem bem e até a próxima.